Olá, queridos amigos da TV Unifev, eu sou o Padre Márcio Tadeu e a gente está de volta aqui em mais um programa Verdade em Questão. Por que esse tema? Às vezes as pessoas perguntam para a gente na rua, Padre, por que esse nome? Porque a verdade ela não tem um lado só. E ela, claro, não está totalmente na gente, nem totalmente no outro. A verdade é a grande pergunta que a gente faz para atingir. Na verdade, a verdade está na pergunta e não nas respostas. Por isso a gente faz esse bate-papo, conhecendo as pessoas que vêm aqui ao Verdade em Questão e conversando, a gente busca um pouquinho mais da verdade. E eu recebo um ilustre convidado, muito querido aqui em Votuporanga, o senhor, né? Que tem nome de santo, ele falando, né? Vários santos. Antônio Carlos Francisco, doutor Antônio Carlos Francisco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É juiz aposentado, né? Foi diretor do fórum aqui já de Votuporanga e hoje também é um edil, é um vereador aqui. E tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui, né, no seu programa que está fazendo muito sucesso. E estamos aí na vida pública, contribuindo, né, em agradecimento a tudo que a gente teve, né, durante todos esses anos que eu vivi aqui em Votuporanga. Então é um momento em que eu estou tentando contribuir, dando o meu melhor. O senhor não é nativo, então? O senhor é de onde? A gente é daqueles que amam a Votuporanga, né? Como eu, que não sou nativo, mas tem aqui como a sua cidade de coração, né? Eu nasci em Matão. Matão, aqui. Nasci em Matão, passei a minha infância em Tanabi, a juventude em Cosmorama e a fase adulta aqui em Votuporanga. Uma cidade que eu adotei como minha, ela também me adotou, porque eu sou cidadão votuporanguense. Ah, que joia. Eu também o sou, graças a Deus. Eu preciso receber, até falar para o Douglas fazer, cobrar, né? Que eu fui e ainda não recebi, mas eu sei que já está... Está no forno, Está no forno, está preparado, já foi aprovado, etc e tal. O senhor está entrando, a gente estava falando aqui um pouco em off de uma questão bastante importante, né? Que quer dizer a cidadania. Na verdade, esse também é um dos valores do programa Verdade em Questão, como eu falei no início. A gente discutir esses temas da cidadania, direitos, né? A gente está vivendo, o senhor como operador do direito, um momento muito confuso no direito no país, né? O direito parece que sempre serve mais para os grandes, né? E talvez não para os pequenos, porque os grandes têm possibilidade de acessarem a justiça com bons advogados, enquanto os mais fracos ainda também amargam também essa marginalidade, embora evoluiu muito em relação a esse tempo, né? E o senhor está questionando, propondo uma moção de repúdio e por um evento que está acontecendo agora, né? A questão de implantar uma energia elétrica pré-paga. Como que é isso, doutor? Então, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula esse setor e autoriza, né, inovações, ela está prestes a autorizar que as concessionárias de energia elétrica implantem a chamada energia pré-paga. É muito semelhante ao crédito pré-pago de um celular. Você compra uma quantidade de energia e você vai usando. A hora que terminar o seu crédito de energia, ela simplesmente será cortada, se você, antes disso, não comprar mais crédito. Então, basicamente, essa é a ideia que querem implantar. E aí joga a função social da energia elétrica, né? Porque hoje se tem uma função social, é um bem primário, necessário, né? Não é mais uma coisa supérflua como poderia ser há 60 anos atrás, em vista dos equipamentos. Hoje é questão de saúde alimentar, de segurança alimentar, inclusive, né? Porque existe uma gama de necessidades que estão ligadas. Mas isso partiu mesmo da agência ou a ideia, o senhor tem a origem desse crime, vamos dizer assim, que a gente pode até dizer isso? Pode até dizer isso, porque é uma grande ofensa aos direitos do consumidor, porque a energia elétrica está dentro das necessidades, né, contínuas do ser humano e ela não pode ser interrompida sem antes dar oportunidade para o usuário de resolver a situação. No sistema hoje,
você usa para depois pagar. E se for para cortar a energia, existe uma notificação prévia, ou seja, você se prepara para o corte. No caso da energia pré-paga, você pode ser surpreendido com o corte, né, assim que terminar o seu crédito. E nessas questões de tarifa social, por exemplo, existem muitas pessoas que se utilizam daquele mínimo de tarifa social também. Como que ficaria com essas pessoas? Eu acho que entraria todos no mesmo pacote, né? Porque existem países que adotam esse sistema. E as concessionárias querem adotar esse sistema para redução de custo. Redução de custo para elas. Mas que são custos administrativos, na verdade, né? Custo administrativo, o leiturista... De empenho, né? Leiturista, o de empenho também. Vai dispensar o leiturista, né? Vai dispensar uma série de atividades que vai ficar na mão do consumidor para se preocupar, não é? Então, eu acho que isso vai ser muito ruim para o consumidor, inclusive ofende o Código de Defesa do Consumidor. É por isso que tem muitas entidades de defesa do consumidor, umas 40 entidades que estão reagindo contra isso. E nós da Câmara também reagimos contra isso. Todos os vereadores assinaram a minha moção de repúdio, encaminhamos lá para a ANEEL para que isso não seja implantado, porque vai ser muito ruim. Porque, imagine, você ter o crédito e de repente é cortado, né? No sistema vigente atualmente, você tem uma outra oportunidade. E muita gente faz isso. Não, eu vou... esse mês eu não vou pagar, mas eu sei que depois eu tenho um prazo para pagar e vou me organizar financeiramente para pagar. Na energia pré-paga não tem jeito, corta-se. E como é que fica o atendimento? Parece que é uma mudança radical no sistema, né? Mesmo porque, por exemplo, quando a concessionária assumiu tudo isso, ela já assume esses valores, né, administrativos, vamos dizer assim, de cobrança, né? Ela vai ganhar com isso. Ela vai ganhar porque o custo para ela vai diminuir consideravelmente. Ao mesmo tempo, para o consumidor, nem é mais barato. Se pelo menos tivesse essa intenção, né? Olha, nós vamos cortar os custos nesse sistema, só que você vai pagar uma energia mais barata. Eu acho que é igual a enganação que fizeram com a gente com questão de passagem aérea, né? Eu sou uma pessoa que usa quase todas as semanas para São Paulo, etc e tal. E aí, vai tirar a mala e vai ficar mais barato. Não ficou. Eu, pelo menos até o momento, não consegui enxergar nenhum barateamento em relação a isso. Eu nunca vi. Inclusive, quando o petróleo diminui, cai lá no exterior, aqui não cai. Cair, então, não dá para acreditar, né, que vai ser assim. E, se bem que nessa questão da energia pré-paga nem existe essa promessa de cair, né? Vai ser a mesma coisa. Então, eu acho que é uma ofensa muito grande ao consumidor, nós temos que reagir, né? Eu acho que é importante a gente ser sempre pessoas como o senhor que está atenta a essas coisas. E eu me lembro aqui, eu não sei se o senhor está ao par, mas é muito importante, acho que para a sociedade discutir isso, né? Eu também recebo aí, vamos dizer, algumas maiolists do INDEC, etc e tal, Estudo de Defesa do Consumidor, que é a questão de derrubar o símbolo do transgênico. Né? Não sei. Então é uma coisa assim que acontece, são grandes, hoje, claro, você tem um ministro da Agricultura que é um grande produtor, na verdade é dono de metade de um estado, etc e tal. Quando foi governador, fez estrada só para escoar a sua produção, isso está muito claro, quem conhece a história do Blauro Maggi é isso. Não é uma crítica, mas também não deixa de ser, né? É uma constatação, na verdade. E hoje ele é um dos mentores que querem derrubar o transgênico. Tudo bem, a transgenia é um processo onde mistura reinos, etc e tal, a gente pode falar aqui uma outra coisa. Mas eu acredito que eu, consumidor, tenho o direito de saber se eu estou me alimentando com um produto geneticamente modificado. Eu tenho direito. Como eu tenho direito se ele tem a quantidade de açúcar, a quantidade de farinha, sei lá, quantidade de calorias, para que eu possa. Então eu também tenho direito. Porque não se tem um estudo, vou falar que é um pouco da minha área também de bioética, não se tem um estudo de 20, 30 anos com o uso desses produtos que vai causar mal ou não vai causar mal. Então, logo, eu tenho direito de escolher. Não, eu vou comer ou eu não vou comer. Eu tenho esse direito. E estão nos tirando esses direitos, né? Como é que é, assim, como é que é a sua sensação de viver em um país que parece que os fortes, vamos dizer assim, o poder econômico, ele prevalece sobre
aquilo que o país, aquilo que é o lá da TGE, né, aquilo que é o do Estado, que é proteger sempre o mais fraco. Se a gente pegar na teoria do Estado mesmo, ela está para proteger, não forte. Nós temos condição de lutar, nós temos condição, temos acesso, inclusive, à intelectualidade de poder discutir isso numa TV, etc. e tal, mas muitas pessoas não têm. A grande massa não tem. A grande massa não tem. E são cooptadas, roubadas, né, nos seus direitos por conta disso. A gente estava até falando agora há pouco e ficou meio de lado, né, a questão da justiça, né? Sim. Dos bons advogados caros, que conseguem levar a discussão da questão até os tribunais superiores, enquanto o pobre não tem essa possibilidade. Existe um esforço, né, na assistência judiciária, justiça gratuita, alguns sistemas, né? É isso aqui no São Paulo, né? Porque se a gente vai para outros estados, não dá. Então não consegue passar do juiz da primeira instância, né? Então não tem nem como corrigir. E essa é a verdade, né? Nós estamos falando de verdade no comecinho do programa, né? Exato. Existe a verdade minha, existe a verdade sua, existe a verdade verdadeira. Na minha opinião, eu acho que existem duas justiças. A justiça para os ricos e a justiça para os pobres. E é bom ouvir isso do senhor. Não, porque eu estive lá, eu sei sabe como é que é, né? Mas em que pese haver um esforço muito grande, né? Para propiciar também a melhor justiça também para os pobres, né? Medidas que ajudem, né? Porque tem gasto. Quem é que consegue sustentar um advogado em Brasília defendendo lá? Todo dia. Só quem tiver dinheiro. Então aí que começa a questão econômica, né? Transgênico, a mesma coisa, né? Aí se está ofendendo o direito à informação, né? O consumidor tem direito de ser informado, né? E eu quero saber. Eu quero saber se eu estou comendo transgênico ou se eu não estou comendo. É a opção minha. Exatamente. Né? Como o senhor disse, daqui 20, 30 anos eu não sei o que vai acontecer. É a história que vai dizer se isso está correto, se não está. Mas por enquanto eu quero saber o que eu estou ingerindo, né? É o direito à informação. É ilegal. Essa implantação é ilegal. Né? E que faz sofrer mesmo quem não tem informação e condição de ir atrás, né? É que o nosso país é injusto, né, da distribuição de rendas. Todos fossem mais ou menos iguais. Nós vamos falar um pouco disso depois, porque já voou, você vê, o assunto está muito bom aqui, doutor, e já voou o nosso tempo. Nós vamos dar um breakzinho, daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar de justiça social, distribuição de renda, que acho que é uma coisa importante, está muito ligada ao tema desse repúdio, né? Quem que vai sofrer com uma conta pré-paga de energia? O pobre ou aquele que tem condição aí de depositar um valor a mais? Quem vai sair lucrando com tudo isso? Essas são perguntas que não acontecem só na questão da energia elétrica, não. Acontecem todos os dias e a gente tem que discutir para propor, claro, novas ideias. Um país melhor depende da gente. Daqui a pouquinho nós voltamos.